Ok. Deixa eu ver se eu consigo. Falando aqui. Eu vou pedir a todos vocês que mutem os microfones de vocês, porque senão vocês ficam aparecendo aqui como falantes no lugar do palestrante. Né? Ok, vamos aqui. Então, gente, eu queria apresentar para vocês hoje um amigo querido, né, o André Anéas. O André é uma dessas surpresas que São Paulo me trouxe, porque eu, com a mudança do Rio de Janeiro para cá, eu pude começar a frequentar presencialmente os encontros de conversas pastorais que a minha igreja promovia. E numa dessas, o André foi lá falar sobre mística. E eu fiquei super contente, porque esse é um tema que eu me agrado muito, eu gosto muito dele. O pessoal que é aluno da gente aqui já sabe que o fato de você ser um cientista biblista e analisar a Bíblia com tecnologias científicas não isenta você e nem deve impedir você de fazer leituras para sua inspiração, para sua devoção. E eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pelo tema da mística, porque desde 2011 eu estava vindo num sistema, aí vai uma partilha aqui pessoal, né? Um compartilhamento, a gente fala assim lá no Celebrando. Uma partilha aqui para vocês. Eu vinha de em 2010, eu vinha de mais ou menos uns 8 anos muito alucinados, dando aula de teologia em vários lugares, em 6 seminários diferentes, cheguei a dar aula lá no Rio, no mesmo semestre, era um ritmo muito alucinado. E o Seminário do Sul, que era o seminário que eu trabalhava, começou a demitir professores por conta de uma reformulação denominacional, isso lá em 2009. Então, 50% do corpo docente do seminário, naquela época, foi mandado embora. Eu fiquei, assim, na beirinha do muro, e tive a minha carga horária muito reduzida, para mais de um terço, não, eu fiquei com menos de um terço de carga horária que eu tinha. E eu criava sozinha 2 filhos, homens, né? Sou divorciada, 2 adolescentes. E naquela época, foi a época que eu estava mais bem empregada. Eu estava trabalhando na Severino Sombra, em Açores, na Convenção Batista Brasileira, no Seminário do Sul e no CIEM. Então, aqueles 6 seminários e tudo que eu dava aula, seminários pequenos, eu pedi para cancelar a minha participação naqueles seminários e fiquei só nesses 3 lugares. E era muito perto da minha casa, era assim, eu saía de casa, ia para o CIEM, do CIEM eu saía para o seminário, era praticamente dar a volta nos 2 quarteirões, assim, no entorno da minha casa. Pela primeira vez eu tinha tido uma folga daquele ativismo alucinante. Eu pude passar um pouco mais de tempo com meus filhos, com mais qualidade, dar um pouco mais de atenção para eles, quando a crise do Seminário do Sul começou a demitir todo mundo. Em 2010, a minha casa caiu, porque eu fui demitida ao mesmo tempo de 3 instituições onde eu trabalhava, e eram os meus 3 únicos empregos. Porque a de Vassouras eu tinha, o curso de teologia lá encerrou, então os professores foram dispensados, mas em 2010, um ano seguinte, eu perdi o Seminário do Sul, o CIEM e a Convenção Batista Brasileira na mesma semana, 3 empregos no espaço de 10 dias. Meu coração foi lá né, na boca e voltou. Eu conversei com a direção da Convenção Batista Brasileira e falei, gente, eu estou perdendo tudo. E não era nenhum dos empregos, eu estava perdendo porque eram... Assim, eu não era uma boa professora, era tudo por questões administrativas internas deles, que tiveram que fazer mobilidade e coincidiram as 3 de vir na minha direção. A Convenção Batista Brasileira me manteve lecionando no Seminário do Sul, mas com a carga horária muito reduzida. Ali eu praticamente entrei em desespero, porque não dava para sustentar meus filhos daquele jeito. Eu fiquei muito tensa com tudo aquilo, sem saber para onde escapar, e quando eu entendi que eu tinha que passar mais tempo em oração e lendo a Bíblia para tentar entender o que Deus estava tentando me ensinar com aquilo tudo.
E foi assim que eu comecei a praticar a Lexio Divina. Eu já tinha tido muita experiência com devocional e leitura da Bíblia e tempo devocional quando eu fui missionária da Operação Mobilização. Porque lá a vida devocional era praticamente uma regra, né, de disciplina espiritual dos missionários lá. Mas agora eu estava fazendo aquilo por minha conta. E foi ali, naqueles 6 próximos meses de 2010, do segundo semestre de 2010, que eu, me dedicando à Lexio Divina, comecei a entender a voz de Deus falando comigo, de uma maneira muito clara a respeito de rumos da minha profissão. Porque antes eu estava só no toque de caixa, só no automático. E foi ali que eu decidi criar essa empresa que hoje vocês têm aqui, que vocês usufruem dessas aulas gratuitas aqui todos os meses. E ali começa toda uma peregrinação espiritual minha, no sentido de conduzir minha carreira profissional, não apenas para o serviço do reino, para o serviço da sociedade, mas de uma forma que Deus pudesse fluir através do meu negócio. E uma coisa que, até mesmo dando aula em seminário, eu não conseguia. Porque quem está familiarizado com a teologia sabe que as instituições religiosas, elas são mantidas por organizações, né, denominações cristãs, e essas denominações determinam o rumo que a instituição tem que seguir. Então, às vezes, um professor está com uma visão de uma determinada coisa, uma visão espiritual sobre algo, e ele não consegue aplicar aquilo dali, porque muitas das vezes ele é cortado pela direção das instituições. E aí eu criei o lema, né? Aqui na IGO você faz teologia com alegria, porque a teologia que a gente faz aqui, ela não tem vínculo empregatício, ela é puramente apaixonada pelo que a gente faz. E hoje, quem estava no grupo da ABIP, né, o grupo do WhatsApp, o professor Cássio Murilo, que vai dar aulas aqui na IGO agora, vai dar vários cursos aqui, ele estava explicando como é que foi a demissão dele da PUC do Rio Grande do Sul. E aí, outro professor, o professor Rony, mencionou lá no grupo da ABIB que ele estava também saindo da docência teológica e voltando para se dedicar à área dele, que é a área pedagógica mesmo, no ensino fundamental e médio, porque ele falou assim, não dá para a gente se manter com a teologia. E muitas pessoas têm muita ilusão sobre a teologia, acham a teologia muito chique, muito bacana, muito legal, mas teólogo que é teólogo sério, por incrível que pareça, tem muita dificuldade de se manter em instituições teológicas, porque teólogo sério é questionador. Teólogo sério coloca em xeque o dogmatismo que engessa e que sufoca a própria teologia. E acho que talvez o André tenha até bastante experiência com isso também, quanto eu tenho, né? Mas a gente lida com esses desafios. Então, quando eu conheci o André, foi uma grata alegria por saber que ele lidava com toda essa coisa da mística, por ser esse campo apaixonante que, desde então, já são aí 12 anos, né, 13 anos praticamente, praticando Lexio Divina quase que diariamente. E isso tem muita diferença no meu fazer teológico enquanto vida. Muito mais do que a minha docência teológica, o que eu ensino, mas com certeza o que eu ensino tem tudo a ver com isso, mas a Lexio Divina e meu contato místico com a leitura da Bíblia, ele me nutre da forma como eu devo conduzir meus relacionamentos com as pessoas, com a minha família, com os meus clientes, etc. Então, é muito legal poder ter o André aqui hoje para poder falar para a gente um pouquinho de mística e o papel, o lugar da Bíblia na mística e na espiritualidade. O André, ele vai se apresentar já já, mas vocês viram, né, o currículo dele lá no formulário de inscrição. Ele é autor de alguns livros nessa área também, mas o que eu acho legal é que é o projeto do Labitem, que a gente estava aqui fofocando antes da gente começar a gravar, que é um projeto que ele vai ter toda a liberdade também para apresentar aqui, né, para vocês e falar um pouco mais disso. Então, André, a palavra está com você. Sinta-se à vontade e depois que você fizer a sua exposição, a gente vai conversar aqui mais livremente. Maravilha. Boa noite a todos e todas. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigado, viu, professora Lília, amiga querida, né? Aí temos nos encontrados nos CRs da vida, nas conversas pastorais da vida, e tem sido aí muito, muito enriquecedor a nossa amizade. Muita gratidão pela sua vida.
É muito bonito, né, esse seu relato testemunhal. Depois a gente tem que sentar para tomar um café e preciso mandar meu currículo para a Igor para fazer teologia com alegria. Eu quero agradecer muito essa oportunidade e dizer em primeiríssimo lugar, né? Assim, eu não sou biblista, mas eu sou, na verdade, um consumidor de tudo aquilo que vocês produzem enquanto exegetas. Então, fica aqui todo o meu respeito e gratidão aí pela produção acadêmica, teológica, exegética de vocês, que é fundamental aí, porque vocês sabem que a teologia é muito ampla, a gente não pode ser especialista em tudo, né? E graças a Deus por vocês que nos ajudam a ler melhor o texto bíblico. Como a Lília falou, eu sou André, estou terminando meu doutorado em teologia na PUC de São Paulo, né, e tenho trabalhado, né, a temática da mística desde a minha conclusão de curso de bacharelado, né? Foi o meu tema lá, tema que eu trouxe para o mestrado e tema que agora eu estou trabalhando a nível de doutorado. Deus quiser aí, nos próximos meses, concluo a escrita da tese para poder defender. E o meu objeto de pesquisa, acho que é importante deixar isso bem claro, né? Porque mística também é um monstro, assim, é um negócio gigantesco, né? Que acho que uma vida só é pouco para a gente dar conta de tudo que tem para pesquisar, para estudar dentro da tradição dos místicos e das místicas cristãs, né? Sem falar em mística comparada, diálogo interreligioso, que brota também, com certeza, dessa temática. Mas, especificamente na minha tese, eu estou trazendo, né, desenvolvendo uma proposta hermenêutica, né, que eu tenho chamado de teomística, em que eu abordo a temática da mística especificamente a partir de uma análise epistemológica. Então, eu estou tentando construir, né, uma epistemologia que considere, né, a mística como elemento hermenêutico central aí da minha proposta teológica, né? Grosso modo, né, é isso que eu estou tentando fazer. Então, é quase que uma teologia limítrofe, né? Porque eu estou quase na filosofia da religião saindo do teológico, né? Mas o que tem mais me encantado na temática da mística, né, principalmente na tese, é isso. É esse tipo de compreensão do acesso à verdade que o místico e a mística têm, né? E eu acho, né, me parece, estou apostando todas as minhas fichas nisso, que é possível, a partir da análise dos místicos, das místicas, né? Uma análise bastante histórica, biográfica, né? Perceber que existem traços em comum em muitos desses místicos e místicas que permitem que a gente pense uma epistemologia a partir da questão da experiência, né? E é isso que eu estou me propondo a fazer, dialogando com a questão da fenomenologia. E aí eu estou indo trabalhando um fenomenólogo francês chamado Michel Henry, discípulo de Paul Ricoeur, e o Michel Henry ele tem uma fenomenologia da vida, e aí uma das minhas percepções é que a tradição dos místicos e das místicas cristãs, eles promovem um tipo de espiritualidade muito conectada à vida, né? A união mística não é para te tirar do mundo, para te tirar da vida. Muito pelo contrário, né? Esse salto no mistério que o místico faz, ele te recoloca na vida, né? Para você revisitar suas relações, a sua relação com o político e etc. Então, dentro das minhas pesquisas, obviamente, né, embora, novamente, né, não seja biblista, eu acabo encontrando, né, muitas relações da tradição da mística cristã com o texto sagrado, né? E essa relação ela é muito interessante e eu quero tentar propor aqui para vocês alguns insights a partir daquilo que eu tenho analisado, que eu acho que vão ajudar a compreender a relação da Bíblia com a mística, né? E assim, só para a título ainda introdutório, né? Mística, quando eu falo, tá só para deixar muito claro o conceito, é uma terminologia técnica que a gente utiliza para poder localizar essa relação do humano com o divino, do humano com o mistério, né? Essa relação não intermediada,
certo? É aquilo que o Bernard McGee vai chamar de consciência da presença de Deus. Então, qual que é o objeto de quem estuda essa consciência da presença de Deus que homens e mulheres testemunham ao longo da história da humanidade e da tradição cristã? É mística, né? Então, mística é esse termo técnico que a gente usa para, na verdade, tentar compreender a experiência de Deus. Grosso modo, a gente faz isso, né? Obviamente, não fazendo meditação, não fazendo lectio divina, né? Não tentando entrar na cabeça do místico, mas analisando os textos que os místicos produzem, nos quais eles narram a sua experiência de Deus, né? Então, mística, grosso modo, seria isso. Minha proposta aqui para essa fala inicial, antes do nosso debate, das perguntas, enfim, do nosso bate-papo, primeiro lugar, desmistificar a relação entre mística e Bíblia. Quero fazer isso. Quero, em segundo lugar, falar para vocês um pouco sobre a relação dos fundamentalistas com o texto. Isso é importante para a gente poder promover um contraponto daquilo que eu vou esmiuçar aqui, né, de maneira mais detalhada, que é a maneira que os místicos leem o texto. É muito diferente da relação que o fundamentalista tem com o texto. E, por fim, abordar a maneira como a mística trabalha a sua relação com o texto bíblico, né? Então, essa é a minha proposta aqui para vocês nessa noite. Então, bom, como que a gente desmistifica, né, a relação entre Bíblia e mística? Me parece que é possível, é comum pensar que o místico ou a mística é alguém que, em prol da sua própria experiência, despreza o texto, né? Despreza o texto porque o texto, grosso modo, talvez no nosso imaginário, né, quando a gente pensa com a cabeça do místico, o texto é uma coisa engessada, o texto é uma coisa dogmática, é da onde a gente extrai doutrinas e assim por diante. Portanto, talvez o místico é aquele que busca uma experiência direta com Deus, logo, por ser direta, eu não preciso do texto como elemento intermediário, né? Ou algum raciocínio mais ou menos nessa linha. Isso tem que ser, assim, totalmente desprezado, né? Porque quando a gente olha a biografia dos místicos e das místicas, todos eles, né, têm, né, algum nível de relação com o texto sagrado. Não me recordo de um místico que despreza o texto bíblico, que o desconsidera, né, que relativiza a sua importância, né? O texto está muito presente em toda a história, né, da tradição da mística ou das místicas cristãs, né? Então, quando a gente olha desde os pais da igreja, né, os pais gregos, né, os capadócios, por exemplo, o texto está presente. Você vai avançando ali para a Idade Média, o texto está presente, né? Tem alguns que vão considerar o Tomás de Aquino, me parece que é adequado em algum nível, né? Embora toda o raciocínio lógico da teologia dele, né, ele é tido como místico, o texto está presente. Mestre Cart, o texto está presente, né? São João da Cruz, né? Teresa d'Ávila, o texto bíblico está presente. A gente pode passar por Lutero, né? Muitos dos especialistas em mística têm ele como místico, né? E me parece também muito razoável essa assertiva. O texto está muito presente, né? E a gente vai avançando na história, o texto bíblico está presente em vários místicos, em várias místicas, né? As referências são inúmeras. Agora, o que vai mudar, obviamente, vai ser a maneira como eu acesso o texto, né? A maneira como o místico acessa o texto é diferente de como um fundamentalista acessa o texto. E é por isso que eu vou querer falar agora, nesse segundo momento, sobre a questão do fundamentalismo e do texto. Existe, me parece, uma epistemologia, né? Então, uma construção do pensamento, de organização do pensamento, uma teoria do conhecimento dentro dos universos mais fundamentalistas que vão acessar o texto bíblico de uma determinada maneira. E aí eu sou muito crítico a isso,
porque os fundamentalistas, né, especialmente protestantes, e aqui eu estou usando fundamentalista no sentido mais largo, tá? Não estou falando somente lá dos que aderiram ao The Fundamentals, né, lá do século XIX nos Estados Unidos, né, mas estou usando de uma maneira assim já mais vulgar, né, essa terminologia. Eles acessam o texto bíblico, eles extraem de lá suas doutrinas, suas proposições, suas sistemáticas, etc. e tal, e eles têm um ar assim de muita piedade nesse processo, né? São muito piedosos, né? Puxa, somos bíblicos, né? A gente escuta muito esses discursos, né? Dentro de círculos mais fundamentais. Somos bíblicos. Entretanto, quando a gente analisa o processo hermenêutico que eles fazem de acesso ao texto, a maneira como eles interpretam, os mecanismos que eles usam para acessar, a gente sabe, eu acho que vocês sabem 1000 vezes melhor do que eu, que se tratam de métodos racionalistas. Eles herdam ferramentas, né, da modernidade, né, e essas ferramentas modernas, e eu diria racionalistas, com esse, né, esse racionalismo, com o ismo mesmo, né, estão muito presentes aí na maneira como essas pessoas, né, esses teólogos, eles vão fazer uso do texto sagrado. Embora eles coloquem esse ar todo de piedoso, de piedade, etc. e tal, me parecem que são, entre aspas, ares piedosos mesmo, né? Na verdade, o que eles fazem, eles acessam o texto com metodologias específicas, né? Muito semelhantes, se não iguais, às dos liberais racionalistas também, né? Aqueles que têm um certo desprezo pelo aspecto da transcendência, e eles tentam sistematizar, usando todas as lógicas aristotélicas e cartesianas possíveis, trabalhando com textos prova. Textos prova que servem a eles no sentido de produzir uma sistematização teológica, né? E é claro que isso entra em conflito com uma bela de uma teologia bíblica, né? Boas teologias bíblicas, né? Como também aqui eu tô sendo pisando em ovos para falar com vocês, que vocês são os especialistas, vocês sabem muito bem que uma boa teologia bíblica, facilmente o estudante, o pesquisador vai se deparar com incapacidades aí muito claras de sistematizações, né, de você criar aí, né, toda uma teoria do conhecimento capaz de sustentar, né, todos os livros da Bíblia, os 66, e encontrar caminhos lógicos. Não, o texto bíblico não é um texto feito para você encontrar necessariamente uma lógica sistemática de Gênesis e Apocalipse. Cada texto é um texto, a teologia paulina tem as suas características, lá dentro tem todas as suas nuances também, dependendo da análise de manuscritos que a gente faz. A apocalíptica é um gênero literário muito específico, também tem as suas questões. Você vai para os profetas, é outro departamento, enfim. Não à toa, né? As teses, dissertações, elas são muito específicas dentro de um determinado objeto. Então, é a justiça no livro de Malaquias, né? Então, assim, ponto, é aquilo ali que você tem, já tem muita coisa para você analisar naquilo. Você achar que você dá conta de uma sistematização bíblica, querendo catar texto prova na Bíblia como um todo, a gente sabe que isso tem as suas dificuldades. Mas os fundamentalistas, eles creem que é possível. Me lembro muito bem de um professor de hermenêutica fundamentalista na minha época de bacharelado, e eu estava provavelmente lá na minha imaturidade de bacharel, Lilian, também ali navegando nos meus próprios fundamentalismos, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Eu me lembro do professor defender em sala de aula que toda perícope possui apenas e somente um sentido, e você tem que procurar isso, né? Um professor aí, uma pessoa muito conhecida do meio teológico evangelical brasileiro. E eu, no meu fundamentalismo, olhei para aquilo e falei, não, professor, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada nisso aí. Essa afirmação sua é muito radical. Bom, de todo modo, essa lógica permite que você procure, né, e sistematize dogmas, doutrinas, proposições, crendo, né? E aí
Eu acho que tem uma crença realmente, ou entre aspas, uma mística nesse processo desses caras, que acreditam que você consegue acessar a verdade usando esses métodos racionalistas, né, para obter a sua informação, achar a sua questão no texto. E aí me parece que o grande pecado, né, dessa lógica, desse tipo de epistemologia fundamentalista, é que eles não se dão conta de que aquilo que eles chamam de revelação nada mais é do que as próprias escolhas humanas interpretativas que eles fizeram do texto. Em outras palavras, eles elevam a categoria de revelação à própria interpretação. E isso é muitíssimo problemático teologicamente, né? E então, assim, essa é a epistemologia que você encontra a maneira de organizar o acesso à verdade dentro dessa lógica fundamentalista, né? Um texto que eu gostaria de indicar aqui, caso vocês queiram se aprofundar nisso, é um texto muito clássico, muito importante, do Rubem Alves, chamado Protestantismo e Repressão, é a tese de livre docência dele de 1979, né, em que você vai encontrar justamente essa desconstrução da teologia fundamentalista. Ele está pensando realmente ali muito no presbiterianismo, mas ele usa como tipo ideal o protestantismo da reta doutrina, né? Então, o protestante da reta doutrina, segundo o Rubem Alves, é alguém que acessa o texto bíblico e tem convicção que ele é capaz de acessar a partir de uma análise do texto, de uma interpretação do texto, a verdade absoluta. Absoluta. Então, esse seria aí a epistemologia fundamentalista. Quando a gente vai, aí eu vou para o meu terceiro tópico, eu vou tentar gastar mais tempo aqui. Quando a gente vai para a mística e para os místicos, a gente encontra outra epistemologia. É outra epistemologia. É outro tipo de relação com o texto bíblico. É outro tipo de processo hermenêutico que está acontecendo. Por quê? Porque quando a gente analisa o místico de uma perspectiva sociológica, a figura, o papel sociológico do místico, ele é um papel muito diferente do sacerdote, sociologicamente falando, tá? O sacerdote, ele é o gestor do sagrado. O sacerdote, tá? Serve para o padre, para o pastor, independente aí da religião, o papel sociológico. Ele é alguém que gerencia o sagrado. E no ato de gerenciar o sagrado, ele é obrigado a gerenciar os dogmas, a gerenciar as doutrinas, a gerenciar os ritos. E, portanto, ele é obrigado a gerenciar a interpretação do seu texto sagrado. O místico, não. O místico não é o sacerdote. O místico, ele está em outro lugar. Ele não está vinculado, ele pode estar até vinculado à instituição religiosa, mas ele não se vê amarrado à instituição religiosa. Ele se vê livre, livre de ter de gerir o sagrado, livre de ter de gerir os dogmas, livre, ele não se sente na obrigação de aderir aos dogmas da maneira como a instituição coloca para ele. E, obviamente, os místicos, por essa liberdade que eles possuem, por eles estarem nadando, digamos assim, né, no mistério, é um tipo de figura que gera um tensionamento gigantesco com a instituição e, com certeza, com os sacerdotes. Por quê? Porque ele é um risco. O místico é um risco para a instituição no sentido dele estar navegando num tipo de epistemologia que o permite desconstruir outras epistemologias. Ele é um relativizador, digamos assim, das epistemologias. Ele está livre, ele pensa livremente, e ele, por pensar livremente, ele questiona livremente também. Então, o místico ele não tem compromisso com o dogma, mas ele tem compromisso, aí entre aspas, tá, com a verdade. Por quê? Porque ele quer acessar a verdade, mas não a verdade que o sacerdote lhe oferece, não a verdade que a instituição lhe oferece,
ele consegue, de alguma maneira, detectar uma certa artificialidade nesses processos humanos representados e performados pelo sacerdote religioso. Ele detecta essas artificialidades. E, portanto, ele é alguém que deseja verdadeiramente mergulhar no mistério. Só que quando ele faz esse mergulho, quando ele tenta acessar o mistério, ele se depara com o quê? Que não há formas de acessar plenamente o mistério. Percebem? É por isso que os místicos e as místicas, eles vão ser, muitos deles ali, herdeiros de um cara muito, muito conhecido de todos nós aí, e desconhecido, que é o famoso Pseudo Dionísio Areopagita, que é um místico que é talvez aí o pai, digamos assim, da teologia negativa. A via negativa vai acabar sendo priorizada pelos místicos. Porque se Deus é Deus, Deus não é alguém que eu posso simplesmente afirmar quem ele é, como eu afirmo o que é esse celular aqui, né? Coisas que os mais dogmáticos e dentro da epistemologia fundamentalistas vão priorizar, uma teologia positiva. Eu sei quem Deus é, eu sei o que Deus faz, eu sei como ele pensa, eu sei como que a Bíblia fala dele. Então, os místicos, não. Eles vão dizer assim, não, para acessar Deus de uma maneira adequada, eu preciso ir pela via negativa. Porque Deus, ele não pode ser alguém, né, uma pessoa, algo que eu aprisiono num texto, numa sistemática, em uma determinada vertente teológica, com a capacidade do meu raciocínio, do meu pensamento. Não. Para falar de Deus é melhor falar pelo caminho da negação. Talvez nomear seja um perigo, porque na hora que eu nomeio, eu afirmo. Então, os místicos vão usar categorias como, por exemplo, o nada. O nada. O totalmente outro. O inefável, né? A união mística que o místico faz com o sagrado, com o mistério, com o divino, ou com o universo, com o maiúsculo, como falava Friedrich Schleiermacher, é uma união que eu não consigo nem descrever. Eu descrevo não descrevendo. Então, não à toa eu faço uso de linguagens simbólicas, de linguagem poética. E não é que eu faço uso da linguagem poética para descrever. Eu apelo para a linguagem poética porque ela é a melhorzinha que tem para poder falar daquele que eu não consigo falar. Estão entendendo? É um negócio muito, 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 muito lindo, muito interessante, né? Que os místicos vão tentar fazer através aí da via negativa, né? Então, eu falar, eu afirmar, já é uma heresia, né? Entre aspas, né? Para um místico. Então, a via negativa vai ser considerada. Em outras palavras, o que eu tô defendendo na minha tese, né, para fazer esse contraponto com esse universo mais fundamentalista, conservador, né, teologicamente, eu estou afirmando o seguinte: a Bíblia não é o caminho, a verdade e a vida. Tá certo? A Bíblia não é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida, né, dentro de uma linguagem cristã, a gente vai afirmar que é o Cristo, é Jesus. Dentro de uma perspectiva mística, o caminho, a verdade e a vida é o mistério, tá certo? É o transcendente, é aquilo que eu não consigo captar. Então, assim, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer com essa assertiva? Deus não cabe no texto bíblico. Deus não cabe. O texto bíblico não dá conta do ser de Deus. Embora a Bíblia, e aí com a mudança de caminho epistemológico, a mudança de hermenêutica. O texto bíblico não é o lugar que eu acesso para encontrar verdades absolutas a respeito do ser de Deus. Não, eu não consigo fazer isso, né, para o místico. O místico vai fazer o quê? Ele vai acessar a Bíblia como uma fonte testemunhal do fato de Deus ter se revelado. Se revelado para quem? Para os personagens bíblicos.
A Bíblia conta a história para a gente de homens e mulheres que fizeram a experiência de Deus, que tiveram as suas experiências místicas. A Bíblia testemunha isso para a gente. Portanto, para o místico e para a mística, eu não acesso o texto para poder fazer a experiência tendo o texto como elemento intermediário. Não, a minha relação é outra. O texto é sagrado para o místico, com certeza. Agora, a maneira como eu acesso e faço uso do relato testemunhal das Escrituras é diferente de um fundamentalista aí já dentro de uma perspectiva mais contemporânea, sem querer fazer nenhum anacronismo com os místicos. Eles não estavam preocupados, eu acho, com os fundamentalistas, porque eles não existiam ainda, né, dessa maneira tão acentuada como a gente vê hoje em dia. Hoje em dia, eu digo assim, nas últimas décadas ou séculos, tá? Então, esse ponto é importante, né? Primeiro ponto que eu quero destacar. Existe uma epistemologia específica da maneira como o místico e a mística organiza o seu conhecimento e, em específico, o lugar e o papel do texto bíblico na sua teoria do conhecimento, que é quase que uma teoria do conhecimento para negar as teorias do conhecimento. Então, o místico, ele nega a teologia. Ele faz uma teologia para refutar o teológico. E para ele é justamente daí que nasce a verdadeira teologia. Ou uma teologia melhorzinha. Algo assim, né? Então, é esse ponto. O ponto epistemológico, acho que é muito caro, muito importante aqui para a nossa reflexão hoje. Segundo elemento da relação de mística e Bíblia, a partir desse primeiro, tá? Vou construir um raciocínio aqui. A partir dessa epistemologia, o que você tem, né, para o místico? Você tem uma amplitude hermenêutica. Amplitude hermenêutica. O horizonte hermenêutico, ele se abre para o místico e para a mística. Como eu não estou preso ao dogma, eu não estou preso à leitura oficial da tradição, né, ao gerenciamento, eu não estou amarrado com o sacerdote, sentido sociológico, logo eu tenho uma possibilidade de abertura. E aí, a minha desconfiança, eu tento defender isso na tese, é que o próprio cristianismo, a partir dos próprios pais da igreja, né, como, por exemplo, vou citar Orígenes, é um místico. E a leitura mística que ele faz do texto é o que possibilita a leitura cristológica. Você ler o texto com lente cristológica, né? E aqui eu vou pensar principalmente aqui no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, é somente com uma abertura hermenêutica que você pode fazer isso. E você faz isso por quê? Porque esse místico, né, esse Orígenes, ele está se dando o direito de expandir esse horizonte. Certo? E isso vai acontecer nos pais da igreja, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer em outras palavras é que a nossa tradição, sem a mística, ela não seria nada, ela não seria possível. O que sustenta a fé cristã, né? Se não todas as tradições religiosas, é o elemento místico. E o elemento místico, ele passa por interpretação e reinterpretação de textos sagrados, né? Isso acontece ali nas leituras cristológicas que vão permear a leitura em todos os tempos, e aqui eu estou destacando aqui o período dos primeiros séculos da era cristã. Segundo exemplo que eu dou dessa amplitude teológica, essa liberdade que o místico se dá para poder ler o texto e para poder analisar o texto. O mestre Eckhart, ele tem uma interpretação muito desconcertante, né, do texto de Marta e Maria, lá de Lucas, né? Eu não me lembro aqui de cabeça a referência, né? Se eu não me engano, acho que é Lucas, acho que 8:38, alguma coisa assim. Eu não me lembro de cabeça, ou 10. Mas esse texto de Marta e Maria, vocês se lembram da narrativa, né? Marta e Maria, Jesus chega na casa delas, encontra as duas irmãs ali. Maria, ela se dobra, vai para os pés de Jesus e fica ali, né? Sermão 86 do Mestre Eckhart, exatamente. É um clássico, né? E ela fica ali aos pés de Jesus, contemplando Jesus,
E Marta não, Marta vai fazer cafezinho na cozinha, vai lavar a louça, vai fazer as coisas. E fica brava com a irmã, né? Fala assim, ô Jesus, pelo amor de Deus, manda a Maria levantar daí, né? Tem coisa para fazer, né? E, enfim, e Jesus repreende Marta, numa linguagem, numa hermenêutica tradicional, convencional, repreende Marta e diz que Maria ficou com a melhor parte. Aí você pensa assim, né? Numa leitura, uma leitura muito ortodoxa, assim, muito tranquila, talvez até a leitura mais adequada, digamos assim, do texto mesmo, que Maria é a mais espiritual e Marta está perdendo tempo com as coisas do mundo e não está desfrutando da presença do Cristo, certo? O Eckhart, ele vai olhar para isso, ele vai fazer uma interpretação desconcertante, em que, para ele, Marta é a mais espiritual. Marta está num nível de espiritualidade superior a Maria, né? E ele vai fazer isso como? Ele vai interpretar o texto entendendo que Marta e Maria são correspondentes ali a 2 níveis de espiritualidade. Enquanto Maria, ela é tida na leitura e nas categorias que o Eckhart usa como uma virgem, eu estou pensando quase que em arquétipos, tá? Pensa assim, Marta e Maria não é uma análise literal do texto, de uma visita real que Jesus... Não, Marta e Maria. Maria é virgem. A virgem, quem que é? É alguém que contempla, que adora, que venera, que está lá na contemplação de Deus. Marta, para Eckhart, não é uma virgem, é uma virgem mulher. Porque a virgem, ela não pode se contentar somente na contemplação. Ela precisa ir para um outro nível, e esse outro nível é o nível de ser mulher. Porque a virgem, ela não pode engravidar. A virgem, ela não fecunda. E a fecundidade vai acontecer somente quando você é uma virgem mulher. E quando você é virgem mulher, essa fecundidade vai se desdobrar em ação, em prática, na vida. Você não fica na contemplação, você vai para a ação. Então, o caminho do ápice da experiência mística, da união mística que o Eckhart propõe, é um tipo de união com Deus, com o sagrado, com o divino, em que você se perde no meio de Deus e Deus se perde em você mesmo. E você está tão imerso no sagrado, no mistério, que você sabe o que você faz? Você vive desprendido. Desprendido. Em outras palavras, você vai lavar louça, você vai trabalhar, você vai amar, você vai se relacionar, você vai se divertir, você vai curtir a vida, etc e tal. E você não tem que ficar fazendo oração, você não tem que ficar contemplando. Você é uma virgem mulher, porque você desfruta plenamente da vida de maneira desprendida. E você não fica se preocupando com Deus, porque Deus já está em você. Então, essa seria aqui as minhas maneiras de interpretar o Eckhart, né, dentro dessas categorias de Maria e Marta. Então, percebem a leitura que ele fez? É assim, é de uma genialidade e de uma antecipação prematura de pensamentos, por exemplo, como o de Michel Henry, da fenomenologia francesa, em que ele vai trabalhar uma fenomenologia da vida. Assim, é genial, é genial, é genial. E ele se dá essa liberdade para fazer esse tipo de interpretação. Então, Maria tadinha, ela precisa amadurecer ainda, né? É Marta que, na verdade, é a madura. Né? Mais um exemplo. Outro exemplo de amplitude hermenêutica, a sabedoria do deserto. Os padres do deserto eram homens ali, né? Monges, monjas, que tinham de memória todos os textos bíblicos, ou muitos textos bíblicos. Conheciam de cor e salteado o texto bíblico. Só que eles faziam uso dessa assimilação do texto sagrado de modo a produzir
uma sabedoria para a vida, para a vida. Então, os pais do deserto, os Abas, quando eles recebiam as pessoas que saíam do núcleo duro da religião das cidades e iam para os desertos peregrinar em busca de sabedoria espiritual, o Abba não chegava para esse discípulo, né, para esse que estava em busca de conselho, e citando os versículos que ele sabia de cor. Ele contava histórias, ele usava o lúdico. Então, tinha lá, por exemplo, em uma das histórias dos padres do deserto, né, chega lá alguém para o Abba e fala: Abba, eu estou perturbado porque eu tenho muitos pensamentos na minha cabeça, muitas tentações, eu não estou dando conta, né, dessa pressão que a minha mente está fazendo contra mim mesmo, assim, isso está me instigando ao pecado. O Abba não chegava para ele e recitava um versículo bíblico para o cara poder se colocar aí num caminho de moralidade XPTO. Não, o Abba virava para ele e falava assim: olha, me dá sua túnica. Aí ele pegava a túnica, jogava a túnica contra o vento levava, aí ele falava: tá vendo? Assim são os pensamentos, são como o vento. A gente não consegue controlar os pensamentos que vêm e que vão. A gente consegue controlar o que a gente vai fazer a partir daquilo que a gente pensa. Tem sabedoria bíblica aí, ele bebeu da Bíblia. A Bíblia está nele. Só que ele não fica contando e recitando o versículo, entendem? Ele usa a Bíblia como uma fonte gigantesca de sabedoria e ele aplica essa sabedoria para a vida e para aqueles com quem ele divide ali o seu horizonte, essa relação aí de pai espiritual. Mais um exemplo de abertura hermenêutica, e talvez eu já vou para um lugar mais recente, mais contemporâneo, né, na história da tradição teológica, que são as possibilidades de relação da teologia com a literatura, né? Aquilo que talvez ele ficou consagrado, né, principalmente em Rubem Alves, como teopoética. A possibilidade de você trabalhar a teologia, o teológico, usando dos textos e usando ferramentas literárias de análise, liberdade, né, de análise, e usando aí do elemento artístico, da beleza estética, da poesia, né, que te permite uma relação com o texto muito mais a partir da sua subjetividade de análise, né? Então não tem um cartesianismo em que eu estou em busca de verdade. Não, eu leio o Salmo assim, me apodero mesmo do lugar de intérprete, de leitor, e me permito ler e refletir, pensar. Isso tem muita conexão também com a Lectio Divina, que a própria Lília comentou, né, no início. Então, esse segundo ponto é importante. Amplitude hermenêutica, caminhos hermenêuticos. O místico, ele se permite a isso. Terceiro lugar, horizonte imagético. A Bíblia, para o místico, para a mística, ela é o horizonte imagético em que ele encontra o repertório para poder compreender e ler ou se inspirar na sua própria experiência de Deus. Eu leio Moisés falando com Deus na sarça ardente, lá, né, no monte, aquilo é um referencial de imaginação para eu pensar minha própria experiência. Eu vejo Paulo falando do espinho na carne, aquilo eu me aproprio daquilo para pensar minha própria experiência. O místico, ele não fica analisando o texto num sentido meramente exegético, tentando encontrar proposições. O místico é aquele que quer viver a sua experiência de Deus e encontra nos textos sagrados do cristianismo figuras, imagens que ele se apropria para poder justificar a própria experiência, né? Isso é muito interessante, principalmente trabalhado, né, mais recentemente. Kenner Terra tem feito um trabalho nesse sentido, James Smith tem feito um trabalho nesse sentido, né? Outros teólogos, né, que eles têm chamado de hermenêutica pentecostal. Na hermenêutica pentecostal se analisa a forma como o evangélico pentecostal se apropria do texto. Então, assim, o pentecostal não vai para a igreja para ler a Bíblia para poder encontrar doutrina. Não.
O evangélico pentecostal, ele vai para a igreja, ele lê Atos dos Apóstolos, ele fala assim, eu quero viver o Atos na minha vida agora, no hoje. Percebem? Então, é uma apropriação que se faz do texto sagrado para eu poder encontrar categorias, né? Para eu poder produzir, né, de alguma maneira, a minha própria experiência ou justificar a minha própria experiência, né? Então, assim, tem alguns textos interessantes, né, de análise também epistemológica da mística que vão entender justamente isso. O místico cristão, quando ele descreve a sua própria experiência, ele o faz em categorias bíblicas. Porque ele lia o texto, lê o texto, lê o texto, né? Está dentro, inserido na nossa tradição. Quando ele faz a experiência de Deus dele, ele faz uma experiência de Deus cristã, ele não faz uma experiência de Deus budista. É cristão, né? Ele não faz uma experiência de Deus islâmica. Não, é cristão. Quem que forneceu essas categorias? A Bíblia. O texto bíblico forneceu isso, né? Então, isso é muito, muito interessante. Os místicos e místicas do passado, eles vão também se inspirar nos textos, né? Areopagita vai falar do Moisés, tá certo? O Icart vai falar de Marta e Maria, né? Então, esses relatos bíblicos inspiram os místicos e místicas. Por fim, eu destaco as escrituras para os místicos como fonte de crítica. Crítica. Os místicos, por estarem fora, né, ou estarem sempre tensionados com os círculos religiosos e institucionais, eles vão encontrar no próprio texto bíblico elementos para produzir a sua crítica em relação à religião, em relação aos dogmas, em relação aos sistemas, em relação à prática das cúrias, aí, digamos assim, né, religiosas, né, dos líderes religiosos, e assim por diante. Exemplos: Lutero, né? Lutero é tido como um místico aí por muitos estudiosos, e ele encontra no texto as fundamentações necessárias para poder fazer uma crítica contundente, né, ao Papa Leão X e da questão da prática da comercialização das indulgências no século XVI. É o texto, é no texto, e aí é bem interessante a experiência mística do Lutero, né? É uma experiência mística dele com Deus, mas cujo papel do texto é central. A reinterpretação que ele faz de Romanos capítulo 1 é decisivo para ele expandir o horizonte hermenêutico dele e embasar tudo aquilo que ele vai pensar sobre justificação pela fé somente, relativizando e criticando as principais lideranças da sua época, a religião institucional da sua época, a teologia da sua época, e, enfim, né, o resto é história, né? A gente sabe o quão contundente foi a crítica de Martinho Lutero e os desdobramentos que isso trouxe, tanto para o ambiente religioso como para o ambiente filosófico. Se há modernidade, se há antropocentrismo, é por conta do Lutero, porque ele fez a virada antropocêntrica, trazendo para o leitor o papel, né, de intérprete do texto, relativizando a versão e a interpretação oficial da instituição. Lutero fez isso, né? Então, Lutero é um exemplo de quem utilizou, né, da Bíblia como fonte de crítica. Segundo exemplo que eu traria aqui para vocês, né, a teologia da libertação. A teologia da libertação, numa leitura muito rasa, pode dizer que não há mística, que há materialismo histórico dialético. Balela. Leonardo e Clodovis Boff, naquele livrinho Como se Fazer Teologia da Libertação, vai deixar claro, né, que o materialismo, né, marxista sequer é uma tentação para eles, para o teólogo da libertação, né? Porque a teologia da libertação, ela nasce, na verdade, de uma mística. Tem uma espiritualidade que proporciona a teologia da libertação, que é uma mística relacionada à questão dos pobres, né? A opção preferencial pelos pobres. E essa mística, ela é embasada a partir do quê? De textos bíblicos. Certo? Você pega, por exemplo, aquela história que Jesus conta, né, sobre o dia que ele virá, né, como um juiz para julgar as nações.
em que ele separará bodes de ovelhas. Né? Os bodes são aqueles que vão dizer que vão ser taxados ali, né, como as nações, né, que vão ser julgadas como aquelas, olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vocês estão fora, eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive frio, vocês não me vestiram. Em contrapartida, as nações representadas nas ovelhas, os benditos do Pai, são aqueles que receberam, né, os pobres, cuidaram dos pobres, cuidaram, né, tiveram olhos para e sensibilidade e empatia para com as questões sociais, as questões da justiça, e, portanto, eles receberam Jesus nos pobres. Então, olha só que coisa profunda e bonita. Esse é um dos textos que os teólogos da libertação vão utilizar para poder endossar ali toda a sua prática, toda a sua espiritualidade e, portanto, toda a sua teologia também, né? O Êxodo, né, de Israel também é um texto clássico utilizado pelos teólogos da libertação, e aí eu sempre faço menção, né, a teologia da libertação do Rubem Alves, é muito interessante nesse sentido, né, lá de 69, a tese doutoral dele, em que ele vai também se apropriar desse texto para poder criar uma linguagem teológica que dê conta das questões inerentes a esse mundo, né, as questões políticas. Né? Então, ele cria as categorias, cria a linguagem teológica a partir do texto bíblico para poder justificar a prática política do cristão no mundo. Né? Então, é a escritura sendo utilizada como fonte de crítica. Crítica que confronta o quê? Que confronta o político, né? Que confronta as políticas públicas, que confronta as desigualdades, que confronta as injustiças, né? E assim por diante. Podia citar também aqui Simone Weil, também, que vai tecer críticas contundentes. Tem um textinho que eu não me recordo o nome agora, infelizmente, não separei aqui, me veio de cabeça, mas que ela troca cartas com o padre, né? E muito disso vai ser utilizado, né? Ela vai utilizar da própria Bíblia para poder questionar o padre lá e ter árduos debates e discussões. Então, o que eu diria, né? Os místicos, quando se relacionam com o texto sagrado, com o texto bíblico, eles trabalham a partir de uma epistemologia específica. Existe uma amplitude hermenêutica, um horizonte imagético e a escritura é utilizada como fonte de crítica. Então, a minha consideração final que eu faria é a seguinte: a tradição dos místicos e das místicas cristãos, ao longo de toda a história, tem no texto bíblico um elemento importantíssimo, singular. O texto nunca é desprezado, ele é sempre valorizado, muito valorizado. Só que dentro dessa perspectiva que eu tentei trazer para vocês aqui nessa noite, né? Um pouquinho, pelo menos, dos insights que eu tenho tido a partir aí das análises desses místicos e místicas, e principalmente dessa análise mais epistemológica e do impacto que a mística tem na epistemologia. Oi? Oi. Que legal! Nossa, eu estou aqui bebendo da fonte. Você falou de algumas coisas bem interessantes, e aí eu vou só fazer um break aqui e dizer que eu fiz uma configuração que só aparece aqui na tela quem está com a câmera aberta, né? Se você for fazer alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, na hora que você for falar, você vai precisar acionar a sua câmera, senão a gente não vê aqui, tá? Porque na gravação fica muito ruim, né? Aquela tela pequena do conferencista e mais um monte de telinhas pretas. Então, quem quiser fazer intervenções, vai levantando a mão aqui no Reactions, na reação, levanta a mão, deixa levantado, que aí o próprio Zoom vai fazendo uma fila aqui por ordem das pessoas que querem falar. Mas, André, deixa eu pontuar alguns negócios que eu achei muito legal que você falou e que tem muito a ver com o nosso curso também, porque a gente tem uma disciplina aqui, que é a segunda disciplina da nossa pós-graduação, chamada Fenomenologia do Texto Sagrado.
Então, a gente passa a primeira disciplina introduzindo o que é o método histórico-social, onde a gente fala e aí a gente apresenta que o método histórico-social é derivado da teologia da libertação e fala também de que tem que ter uma abertura de sentido, reserva de sentido. O texto bíblico não pode ser trancafiado, ele tem que estar sempre aberto para que outras pessoas possam chegar e interpretá-lo. Isso é essencialmente, pelo que você foi descrevendo aqui, né? Isso é uma ferramenta do modo como os místicos leem a Bíblia. Eu não tinha ideia disso, ficou mais claro para mim agora. Mas duas coisas que você falou que eu achei bem legal, e a Eliane Gouveia, que está aqui, que é a nossa aluna, lá em 2010, quando eu estava começando, na verdade, ela me conheceu um pouquinho antes como professora dela de EBD, numa classe que nós fizemos de Igreja, Cultura e Pós-Modernidade. E aí era uma classe de escola bíblica temática que eu e mais um outro professor elaboramos, e a nossa ideia era passar por toda a história do cristianismo, desde Jesus, desde antes, desde o período interbíblico até os dias atuais, de maneira histórica e filosófica, tentando entender como se dá a formação do pensamento cristão dentro do contexto da formação do pensamento, né, ocidental de forma geral, e de que modo que toda essa caminhada nos ajudaria a responder às demandas da contemporaneidade, da pós-modernidade, né, da transformação de cultura que nós vivemos nos nossos dias. E foi muito interessante, porque enquanto eu e o André, que era um professor meu, também se chamava André, né, que estava fazendo esse curso junto comigo, a gente estudava juntos textos que a gente ia aplicar, e cada aula que a gente ia dar, metade da aula era dele, metade da aula era minha, e nós chegamos nos místicos. A gente esbarrou nos Padres do Deserto, depois a gente esbarrou em Francisco de Assis, depois a gente esbarrou em Teresa d'Ávila, depois esbarrou em São João da Cruz, e a gente começou a perceber, como você disse, né, o que sustenta a igreja, a espiritualidade, é a mística. E nós começamos a perceber que esses grandes místicos eles foram levantados, ou eles se destacaram na história da igreja, em momentos de muita crise da história da igreja. E era muito, muito curioso que, enquanto as cruzadas estavam aqui matando muçulmano, aquela doideira que tinha místicos se levantando e fazendo orações, escrevendo poemas. Quando você tocou nesse assunto dos poemas, eu me vi totalmente representada, porque eu comecei a escrever poesia justamente nessa época. Né? E é muito natural, você vai desembocando, fala, não me considero uma poeta, mas eu tenho centenas de poemas escritos, e todos eles são produtos da experiência mística, de lexo divino, muitas das vezes, mas não só. E na fenomenologia do texto sagrado, que é essa disciplina que a gente estuda aí, o Severino está, né, nela, eu acho, e a Rose também, e outros alunos aí já fizeram, a gente tenta estudar como que o texto bíblico é um elemento onde a gente pode visibilizar a experiência com o sagrado nele. E aí ele é quase que o negativo, né, da disciplina anterior, que a gente introduziu só historicamente, agora a gente vai falar misticamente do texto. Porque não é possível a gente ler o texto bíblico sem identificar, por exemplo, qual é a mística que está por trás de Moisés lá no alto, né, no encontro com a sarça, ou a mística do Elias escondido na caverna, né? Ou a mística de Gideão com novelo, lã, né? Orvalho, novelo e orvalho. Tem muita coisa de experiência de Deus narrada no texto bíblico, e a gente não pode nunca esquecer que o texto bíblico é um texto de testemunhos de experiências com o sagrado. Então, a dimensão fenomenológica e do encontro com o sagrado ela não pode ser perdida. Infeliz é o biblista que esquece isso. É o cara mais infeliz do mundo. Porque na hora que ele esquece isso, ele perde a capacidade de se nutrir. Deixa eu fechar a janela aqui, que algum abençoado vizinho começou a tocar um funk de matar aqui fora. Vai ficar na gravação. Então, o biblista que ele perde isso de vista, ele perde a capacidade de permitir que a Bíblia adentre ele e seja motriz da experiência religiosa dele, da experiência com Deus dele.
Por isso que quando os alunos chegam aqui, né, eu tenho essa trabalheira de ficar explicando, quem vem pedir informação e tudo do curso, eu sempre falo, gente, olha só, fica tranquilo que nesse curso você entra crente e sai mais crente do que entrou. E é de fato, porque você começa a ver a Bíblia com esse viés da experiência com Deus. Então, você estuda ela cientificamente, produz exegese, produz crítica, produz um monte de coisa, mas como o André também acabou de falar, né, a crítica. O místico usa a Bíblia para criticar a própria teologia, e por isso que eles são pessoas não gratas, muitas das vezes, né? E precoces, né? Assim, na sofisticação do tipo de conhecimento que eles produzem. Sim, Porque como eles não estão presos, me parece que eles têm uma liberdade para criar, para pensar, só que assim é muito antes da época que eles poderiam talvez ter um espaço sim, mais adequado para isso. Então, são muito mal interpretados, né? sim. Assim, por exemplo, a gente fala hoje ecoteologia, né? Gente, Francisco de Assis falava disso aí, ó, Exato, tanto tempo é, atrás. muitos séculos atrás, né? Então, é E eu gostei, absurdo. e eu gostei demais dessa tua fala do mestre Eckhart, da visão de Marta que ele tem, porque eu não conhecia, né? Eu não leio, eu não tenho tempo para ler os místicos. Eu leio a Bíblia como mística, mas eu não estudo os místicos profundamente, né? Porque eu participo eu faço a minha Lexio Divina individualmente, já é uma peregrinação muito antiga, mas nos últimos 5, 6 anos aí eu comecei a acompanhar o trabalho do Osmar Ludovico, né, participar dos retiros de Lexio Divina dele e tal. E aconteceu uma situação recente que eu comecei a questionar um pouco o nosso excesso de Monte da Transfiguração e a falta do serviço cá embaixo. Pela própria Lexio Divina, eu comecei a ficar incomodada com o fato da gente se retirar para ser edificado, ter uma experiência com Deus, com a Bíblia, e aquilo dali não se converter em nada no serviço depois. E aí eu estava lendo o texto do Monte da Transfiguração, se não me engano, do Evangelho de Marcos, né? Lília, isso é coisa de virgens. É virgens. Pois é, sensacional essa história aí. E aí eu estava vendo, né, que os discípulos queriam ficar no Monte da Transfiguração com Jesus, Sim. Moisés e Elias, já estavam lá, armando as barraquinhas para ficar, e Jesus falou, não, vamos descer. Porque o bicho estava pegando lá embaixo. Lá embaixo tinha um rapaz endemoniado que se atirava no fogo. O homem estava ali com o filho tentando pedir ajuda, e os discípulos não estavam dando conta, não conseguiram expulsar o demônio. E quando Jesus desce com os caras que queriam ficar acampados lá no alto, ele está ali para resolver um problema de uma crise de alguém. Uhum. E eu estava lendo esse texto no meu exercício de Lexio e fiquei muito mexida com o fato de que como a gente pode se perder no encantamento da experiência mística e acabar esquecendo a dimensão do serviço, que isso precisa, consequentemente, nos conduzir. Ou seja, a experiência mística que não nos conduz para o serviço, de vivência desse encontro com o sagrado promovido pelo texto bíblico e não nos direciona para um encontro com o outro no sentido de serviço, aí sim a Marta, né, ela está, de certa forma, incompleta. E aí, quando você fala da experiência, né, do sermão do mestre Eckhart com a Marta e com a Maria, isso eu entendi claramente, porque já era um incômodo que estava no meu coração. Né? Sim. E eu até questionei isso nos grupos de Lexio Divina. Eu falei assim, é tão bom a gente ficar aqui no alto, né, acampar, botar aqui atender para Moisés e para Elias, e a gente esquecer que tem serviço para fazer com isso que a gente... Isso, Lília, viu? Me parece os estudiosos, né? Assim, Faustino Teixeira, Maria Caldeira, Maria Clara Bingmer, o próprio Luiz Felipe Pondé, né? Que são pessoas que Uhum. trabalharam muito tempo nos famosos seminários da Floresta, em Juiz de Fora, com o Faustino Teixeira. Uhum. Assim, é uma constante em todos esses especialistas, né? Sim, Achar que mística é ficar babando ovo, sabe? Assim, para Deus, não, não. Só os iniciantes pensam isso, né? sim, sim, Mística tem tudo a ver com ação, tem a ver sim. com vida mesmo, prática, né? Isso é muito legal. Muito Bom, legal, né? então, assim, obrigada, André, por essas considerações iniciais. A gente está, já são 9h21, a gente não gosta de passar das 10, não. Já teve encontros aqui que passou bastante, inclusive, porque o povo não parava de falar.
Mas a gente tem um tempo aí para a gente conversar, para a gente interagir, e o Moisés está aqui com a mão levantada, vai ser o primeiro. Para você poder se inscrever aqui para falar, aqui embaixo, nos botões do Zoom, tem uma caretinha sorridente chamado reações. Se você clicar a setinha do lado dessa reação, você vai ver que tem como você levantar a mão. Não é bater palma, não é joinha, não é reação, é levantar a mão, tá? Aí você clica ali que vai ficar igual está a mãozinha do Moisés aqui, aí você entra na fila para você trazer suas considerações. Pode falar, Moisés. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Primeiramente, eu quero parabenizar vocês pelo encontro. Lília, conhecendo você hoje. André também conhecendo. Já li alguns livros do André, mas é a primeira vez assim que a gente, mesmo que presencialmente e remotamente, né, de ponto de vista online, a gente pode trocar algumas ideias. Lília, olha, eu escrevi um artigo sobre especificamente esse sermão de Mestre Eckhart, sermão 86. Eu enviei para você, viu, André? Eu sou aquele rapaz que te enviou lá no Facebook. Ah, que legal! Eu te enviei o artigo lá. André, você me trouxe assim uma visão e me ajudou bastante, porque eu estou encerrando a minha dissertação agora, especificamente sobre o Mestre Eckhart e a relação entre contemplação e ação. No Sermão 86, sobre Marta e Maria. E você citou uma expressão aqui que me foi muito útil, que é a amplitude hermenêutica. Essa capacidade do místico olhar para o texto e não ver o texto engessado. Ele tem essa capacidade de ler o texto para além do próprio texto, né? Nesse sentido. A minha pergunta para você é o seguinte, e vai de encontro também com o que a Lília colocou. A tradição mística que nós temos no cristianismo, ela é muito rica, mas a gente percebe, por exemplo, que os grandes místicos e místicas também foram pessoas voltadas para o mundo da ação, né? Se você pegar São João da Cruz, se você pegar Bernardo de Claraval, político, eclesiástico político, lá atrás o Agostinho, Gregório, o próprio Mestre Eckhart também, que foi muito ativo, e depois os outros que virão, o Nicolau de Cusa também, eles tiveram assim uma leitura muito crítica da realidade e um engajamento da realidade. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: como é que você vê essa epistemologia, que ao mesmo tempo, essa é uma epistemologia que lida com a experiência, então, portanto, você lida com a transcendência também, você toca na transcendência, mas ao mesmo tempo que você toca nessa transcendência, você tem os dois pés fincados no chão. Como é que é isso? Como é que se dá essa relação? Como é que você percebe isso? Muito bom, muito legal. A pergunta, Moisés, é muito pertinente e é o que eu estou tentando fazer na minha tese. Eu estou tentando dar conta, né, dessas coisas, né, a partir dessa análise aí que eu estou me propondo, né, obviamente através de um recorte, fazendo uma análise um pouco mais panorâmica de alguns dos grandes místicos aí para poder encontrar um pouquinho a resposta para isso. Eu diria, né, que pelo menos é isso que eu tenho tentado trabalhar na minha tese, que a experiência de Deus cristã é uma experiência que supera esse tipo de dicotomia, de maneira radical. Radical. Em outras palavras, o que eu estou sustentando é o seguinte, que a experiência de Deus cristã, ela sacraliza o profano e ela profana o sagrado. Em outras palavras, a partir da tradição mística cristã, eu não olho a secularidade com maus olhos. Por quê? Porque é na vida que você vive a espiritualidade cristã.
Então, se você trabalha a teologia da encarnação, o que que Deus faz? Qual o movimento que Deus faz? Deus não faz um movimento de sair da humanidade e se tornar todo-poderoso. O maior, assim, o máximo que a gente pode entender e compreender de Deus, a gente o faz a partir de uma leitura cristológica, porque é o Cristo, ele é o ápice da revelação. Perceba o seguinte, Deus, ele é mistério absoluto, luz inacessível, ponto. E ele continua sendo para todos nós, mesmo cristão. Mas como que Deus se revela para a gente? O máximo que Deus se revela para a gente é em Jesus, homem, humano. Então, a experiência de Deus cristã, ela não é uma experiência de ir para o Monte da Transfiguração, ela não é uma experiência de buscar o mato brilhar em cima do monte, não, é a experiência de você se humanizar. Então, eu tento resolver essa questão por um caminho cristológico, trabalhando principalmente teólogos sistemáticos que abordam uma cristologia moderna. E aí, o meu referencial na tese, para me ajudar a resolver essa equação, é o José Maria Castilho. Tá? Então, assim, em que ele vai trabalhar justamente a humanização de Deus. O se humanizar é a melhor coisa que pode acontecer para a nossa experiência espiritual. E quem se humaniza não fica como Maria, vai lavar louça. Quem se humaniza se encontra com outro. Quem se humaniza se doa. Quem se humaniza se coloca no cuidado para com os pobres, os vulneráveis, os marginalizados. Percebe? Esse caminho da humildade, né, proposta de maneira, para mim, assim, tão nítida e tão clara no Novo Testamento, é uma proposta de um tipo de humanidade em que a gente se coloca dentro da vida. E se colocar na vida é se colocar de maneira ampla nessa vida. Não é aí que eu tenho tentado propor, né, por esse caminho que eu estou chamando de teomística. Eu amo a teologia da libertação. Eu amo a teologia da libertação. Mas eu prefiro a teologia da libertação do Rubem Alves. Por quê? Porque aquele que se liberta, aquele que se coloca na peregrinação para a libertação, ele não está só preocupado com a libertação em si. Ele está preocupado com o erótico, ele está preocupado com o prazer, ele está preocupado em tomar vinho com os amigos, porque vida tem a ver com prazer também, percebe? Então, há uma abertura para a vida em que a gente consegue viver tranquilamente. E aí, para sintetizar um pouco o pensamento, eu vou para o Rubem Alves. Deus, ele tem que ser para a gente que nem o ar. Quando a gente está respirando, a gente não fica pensando no ar. A gente pensa no ar quando a gente está se afogando. A experiência mística, ela tem que fazer com que a gente, num bom sentido, tá? Talvez eu vou soar mal aqui para alguns, mas eu vou me arriscar. A gente tem que pensar menos em Deus, menos no religioso e pensar mais na vida. Porque pensar a vida, viver a vida, e aí eu estou falando de cuidar de filhos, eu estou falando de ir para a reunião de escola do moleque que está quase repetindo de ano, estou falando de fazer casamento, estou falando de fazer política, eu estou falando de ir em show, de consumir cultura, de produzir arte. Quem faz isso vive aquilo que Deus quer que a gente viva. Né? Então, assim, mais ou menos são esses os caminhos que eu tenho tentado encontrar para superar essa dicotomia tola que nós fizemos na história da teologia, que separou teologia de espiritualidade, teologia de praxis, sabe? Então, eu acho que a via cristológica é o que ajuda a gente a melhor entender e compreender essa junção toda, né? E, obviamente, o caminho do Cristo, né, um caminho que está presente, né, em todos os místicos também, né? Eu falei um pouquinho disso, né, essa visão cristológica. Então, esses são alguns caminhos.
mas na tese é isso que eu estou tentando trabalhar. A partir da fenomenologia da vida do Henri, ela é o fundamento filosófico no qual eu abarco toda a tradição da mística cristã para fazer essa chamada união mística, que é se dissolver no mistério. E se dissolver no mistério é, portanto, se dissolver na própria vida, que, segundo Henri, vai ser a arqui-revelação. Legal, legal. Eusébio quer fazer uma pergunta. Aliás, Moisés, respondeu? Bem? Excelente, excelente, Tá excelente. joia, tá joia. Vai lá, então, Eusébio, você. Boa noite, André. Está ouvindo? Me Sim. ouvem? Não é pergunta, é mais retomar o seu material boníssimo. Sou católico, sou marista, religionalista, e a gente é muito dogmático, não é? E isso engessa um bocado. Eu trabalho com a base do pobre, da brenha. Eu sou a mundiça mesmo, né? Então, a minha linguagem é um pouco chocante, porque, de algum modo, vai de encontro com algumas coisas. Logicamente que uns gostam também. E alguns que não gostavam vão voltando a crer que a luz chegou. Também, da alegria que vê que a luz chegou, então, aderindo à minha linguagem, para o meu bem, minha alegria. Eu gosto de estar na Ego, porque a Ego tem muito evangélico. Eu gosto de ouvir outras situações, outras linguagens, outro povo, que para ver se mexe no negócio, sacode e acha um suco melhor. Então, você disse que o padre, o pastor, são gestores do sagrado. Isso é perigosíssimo. É verdade, mas é um perigo, porque nem sempre o gestor gesta algo que preste, não é? É perigoso para burro. Eu percebo isso ferrenho em criticar nós mesmos católicos, porque tem cada coisa que não dá para engolir, não. Eu fico indignado. Bom, o místico realmente, o místico tem que ser alguém que gera vida, que não se aquieta com a coisa que ele vê errada. O místico, esse povo na ONG, está lá na Rússia, lá na Síria, o povo morrendo lá, o morto, cavando para tirar da lama. Esse é o místico, a ação. Não fica rezando, não. Eu sou um católico que não sou nada a favor de estar no sacrário, adorar o Senhor. Eu vou dar o Senhor lá na lama, lá na favela, lá na ocupação. Gera um fuzuê danado, porque eu sou assim, minha linguagem é essa, e gera um mal-estar. Mas eu não creio que ninguém místico não vê o pobre com fome, nu, apanhando a polícia e não dá um passo por ele. Não é místico. Mas para alguns católicos, ainda místico é que está se rezando lá no Santíssimo com o Senhor Jesus, orando, incensando tudinho, focado em incenso e lá orando. Eu não sou disso. Isso, obrigado, viu? De nada, de nada. Legal, muito legal. Você me fez pensar também uma outra coisa que eu acho que vale a pena, um insight interessante, é que quando a gente trabalha a questão da mística, a gente se abre para o diálogo ecumênico interreligioso, né? É um caminho inevitável, assim, né? Então, muito bom. Legal. O Carlos Henrique, ele estava com a mão levantada, mas, Carlos, você vai precisar abrir sua câmera para a gente ver você aqui, senão a gente não vai ver você fazendo a pergunta. Depois do Carlos, a Rose. Carlos, cadê você? Eu vou abrir sua câmera aqui. Se você estiver trocando de roupa, já era. Vai aparecer para todo mundo. Sumiu ele. Vai lá, Rose, vai aproveitando o tempo aí, enquanto ele está se organizando para participar aqui, por favor. Tá, ok. Então, boa noite, colegas, todos nós que estamos aí. E, assim, também, de início, agradecer ao André, né, pelas palavras, por clarear ou então por bagunçar a cabeça a partir daquilo que eu li para fazer o nosso trabalho, que foi um corre-corre louco para entregar para a Lília. E agora, com essa tua fala, ela me provocou a rever todo o trabalho que a gente fez, toda uma leitura
não é, de um modo diferenciado essa leitura, né? Eu também sou católica, e eu e Eusébio, nós estudamos no mesmo centro bíblico Verbo, não é? Com o Chico, com os Verbitas, e a gente sempre teve esse olhar, né? Assim, é um olhar mais aberto, um olhar mais para frente, né? Não ficar somente no olhar interno, para dentro, para o umbigo, mas a gente poder pontuar algumas coisas que são importantes em outros lugares, né? A gente ter essa, não digo mania, mas a gente ter esse jeito de fazer acontecer toda essa questão mística nos lugares onde nós estamos. Eu também sou de periferia, né? Aqui na cidade, eu sou de Manaus, né? E nós estamos por muito tempo assim, trabalhando nos nossos interiores, nas nossas cidades que são mais interiores, né? Nas beiradas dos rios, nas estradas, e isso traz para a gente assim, um incômodo muito grande quando a gente fala dessa questão do místico, da mística, do trabalho que a gente tem que desenvolver, de não ficar só ali, voltado diretamente para aquela palavra que está ali, né? É como você disse, eu já comecei até a acreditar, né? A Bíblia não é a palavra verdadeira, não é o caminho, a verdade e a vida, mas a pessoa do Jesus. Eu já comecei, né? Eu digo, não é espantada, mas já pensar assim aí. Então eu acho que tem horas que a gente dá uma deslizada para esses lugares, mas a gente volta para o que a gente estava até que alguém venha e fale. E aí a gente retoma aquilo que já víamos pensando nesse caminhar, não é? Então, as nossas periferias aqui, elas também sofrem muito com essa questão, por exemplo, do sagrado, das pessoas que estão à frente das comunidades, né? Do pastor, do padre, daqueles que detêm mesmo esse poder das decisões, né? E que é a partir daquilo que ele viu, sem ter muitas discussões com o povo que ali está, né? Então, assim, é mais para agradecer por essa abertura, um pouquinho mais daquilo que a gente tinha, mas que estava meio na penumbra, né? E é como eu disse, agora eu vou rever, né, as nossas leituras, as leituras que eu fiz para poder fazer os trabalhos para entregar para a Lília, porque agora eu já não sei se eu escrevi alguma coisa que vai valer a pena, Lília, você vai me desculpar, mas agora realmente, se for o caso, refaz tudo, porque já veio por outro lado, né? E eu agradeço muito, porque a gente aprende bastante. E a gente se incomoda, a gente fica incomodado, e isso é bom, porque a gente tem que sair do lugar quando a gente se incomoda. Está incomodando, então tem que pensar de forma diferente, tem que ver a coisa diferente, e tem que fazer diferente, porque senão não adianta nada, né? A gente lê, ouve, está sendo mostrado, mas a gente continua no mesmo caminhar, isso não é legal para a gente, né? A gente tem que descobrir as coisas boas e fazer, de fato, valer tudo isso que a gente aprende, né, no nosso dia a dia. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado a você, prazer. Legal, Rose. Rose está em Manaus, Severino Eusébio está lá no Ceará, né? Você mudou, mas mudou dentro do Ceará mesmo, Eusébio? Como é que ficou isso? Eu estou hoje em Recife, por enquanto, você em não está em Recife, por enquanto. Entendi. Acho que é legal, assim, a gente não dá tempo de fazer isso, mas é legal a gente se apresentar um pouquinho, se vocês puderem ir dizendo aqui no chat de onde é que vocês estão falando, é legal. Obrigado, Rose. Vamos lá, Carlos, agora você. Bom, pessoal, boa noite. Queria agradecer ao André aí a brilhante explanação dele. Eu queria propor uma reflexão acerca do tópico 2 que ele falou sobre a amplitude hermenêutica, que o místico não está preso ao texto e tal. Eu tenho feito o caminho exatamente contrário em relação à exegese. O André falou que não é um biblista, mas eu queria ouvir, André, se for possível, acerca dos limites que a exegese acaba impondo à interpretação do texto. Isso, como é que você lida com isso, se isso é um problema? E isso eu faço o caminho inverso. Eu já tinha a compreensão de que o texto tem múltiplas possibilidades, a gente aprende um monte de bobagem,
e hoje eu me dedico a procurar encontrar a mente do escritor e a aplicação do texto naquele momento em que ele está produzido. E isso é um limitante interessante. Como é que você lida com isso? Isso é um problema para você? Se puder falar um pouco sobre isso, eu agradeço. Claro, claro. Boa noite aí, pessoal. Muito legal a sua pergunta, acho que muito interessante, né? Muito instigante, né? Principalmente para mim que estou trabalhando essa temática da mística, né? Então, assim, para mim não é um problema, né? Fazer exegese, buscar entender o texto, né? Eu acho que o trabalho exegético, aquilo que eu falei, eu comecei agradecendo vocês todos, né? Pelo trabalho que vocês fazem, porque eu, como não sou biblista, né? Eu me sinto muito mais confortável em consultar os exegetas para poder fazer uma boa interpretação, para poder fazer uma boa pregação, né? Eu sou pastor de igreja local e me vejo sempre na obrigação constante de ser fiel àquilo que está no texto, né? Para não... Então, por exemplo, o sermão do Mestre Kart eu não pregaria na igreja, né? Talvez não diretamente, né? Assim, né? Talvez indiretamente, com certeza, né? Então, eu tenho, com certeza, todas essas cautelas, né? O texto tem um papel fundamental na minha espiritualidade, na minha tradição, tá? Na minha tradição. Então, não há nenhum interesse, nenhuma intenção de negar isso. O ponto é, Deus não cabe no texto. Esse que é o ponto. Eu não posso achar que a minha exegese esgotou Deus. Eu não posso achar que a minha análise metodológica, científica, de análise do texto bíblico, me fez chegar a certezas absolutas do ser de Deus. É esse que é o perigo. Esse que é o problema. Eu achar que a minha interpretação ela é em si mesma a revelação. Porque quando eu faço esse caminho, eu me torno muito soberbo, me torno muito arrogante teologicamente. E é justamente aí que nascem, né, os problemas históricos que a gente tem na nossa tradição cristã. Toda a violência cristã promovida em nome de Deus foi promovida em nome de uma interpretação que se absolutizou. Eu queimo na fogueira o herege porque eu tenho certeza absoluta que a minha proposição teológica está 100% certa e a dele 100% errada. E aí que você nasce a violência religiosa, né? Graças a Deus pelas leis civis modernas, pelo Estado democrático de direito, que não permite que a gente queime o outro na fogueira. Mas a gente manda embora no seminário, a gente faz caça às bruxas no ambiente religioso denominacional, isso vale para protestantes, para católicos, a gente sabe como que é o clima, né, das nossas instituições religiosas. Então, essa que é a diferença, né? Então, eu não tenho nenhuma resistência à análise histórico, textual, né? Eu tenho dificuldade dessa coisa de acessar a mente do autor, né? Eu acho isso aí uma utopia, sabe, racionalista, total, né? Eu vou acessar a mente do autor. Não, o autor morreu, gente. Não tem autor, não tem Paulo. Paulo não está acessível. A gente tem o texto do Paulo. Texto do Paulo. E o texto do Paulo, por mais que a gente use ferramentas, sempre vai existir dúvida. A gente nunca vai ter certeza absoluta sobre o que ele quis dizer a respeito da eleição. Nunca. Eleição, né? Eleição, predestinação, etc. Sempre vão pairar dúvidas, por melhor exegeta que você seja, né? As ferramentas científicas, elas não são, né? Eu sou da academia, tá, gente? Eu estou na academia, mas aí eu faço eco às críticas do Rubem Alves ao cientificismo. Assim, as nossas ciências modernas, elas são maravilhosas, é por isso que a gente está aqui fazendo Zoom, né? Graças a Deus por isso. Mas há uma limitação que tem que ser reconhecida. A razão não dá conta de tudo. Sempre vai faltar. Sempre. Né? Então, e isso me ajuda sabe, a ter humildade. E principalmente a gente que é teólogo, teólogas, né?
eu me preocupo muito, sabe, com essa pretensão teológico-científica de a gente achar que consegue desvendar os mistérios da metafísica. Assim, sabe? Então, assim, eu tenho por conta da minha linha de pesquisa, por conta dos referenciais bibliográficos que me parecem mais coerentes, eu quero tentar sempre produzir uma teologia para negar a teologia. Eu acho que esse é o melhor caminho para a gente produzir algo teológico realmente que agregue, né? Porque quando o teológico se encontra como se fosse um fim em si mesmo, ele se ensoberbece. E aí a gente entra num caminho que me parece muito, muito arrogante, sabe? Muita filosofia grega, muita sistematização. Quando entra naquelas aulas de teologia, sabe? Assim, eu sou professor de teologia, né? E a minha área acaba sendo teologia fundamental, mas muito sistemática, né? E aí eu aproveito até para fazer o merchan, tá, Lília? Me dá licença. O Laboratório de Teologia e Espiritualidade Mística, o LabTEM, ele tem uma proposta epistemológica baseada na mística. Qual que é a consequência disso? Não é a negação dos métodos científicos, mas é um tipo de proposta teológica em que a gente coloca os caminhos hermenêuticos na mesa para o aluno. Você tem esses caminhos. Se você for por esse caminho metodológico, você vai produzir essa teologia. Se você for por esse outro, é outra teologia. Você vai para esse, é outra teologia. E tem inúmeras. Por quê? Porque é plural. Né? É plural. E, então, hoje, a partir desse meu compromisso com esse estudo da mística, eu olho para todas as teologias e eu consigo degustar todas. Porque elas são, para mim, assim, sabe, fazer teologia é brincar, é brincadeira. Você brinca com a linguagem, certo? Você brinca. Então, eu meio que tento desromantizar o saber teológico, porque nenhum caminho teológico vai me levar para o ser de Deus. Nenhum, né? Eles vão me dar pistas, eles vão me ajudar, né? Umas teologias para mim vão ser melhores que as outras, para vocês talvez, para algum de vocês, outras vão ser melhores do que as minhas. A gente vai ter opiniões diferentes sobre quais são os melhores caminhos teológicos, né? Mas no final das contas, todas elas são sempre tentativas, né? São sempre contingentes, né? Então é mais ou menos por aí que eu tento elaborar isso. Então, não há uma negação dos métodos científicos de análise dos textos. Pelo contrário, os meus orientandos têm que ser analisados rigorosamente a partir dos métodos, metodologia, né? Daquilo que a gente tem. Agora, assim, achar que a teologia que a gente está produzindo esgotou Deus, esgotou mistério, desvendou o ser de Deus, eu acho aí não dá. Então, é isso. É uma desromantização do teológico. É esse o caminho que eu tento sempre propor. Muito legal, André. Inclusive, lembrando que o Carlos falou aí, quando a gente está introduzindo os alunos aqui, a gente recebe os alunos muito plurais. Então, por exemplo, hoje a gente está com 20 e poucos alunos, vai entrar uns 9 ali agora. A gente vai ficar com 30 alunos. Muita gente católica, muita gente protestante, pessoas de Assembleia de Deus, gente de igreja protestante reformada. Então, esses alunos eles chegam no curso para a gente começar a aprender metodologia exegética para fazer a interpretação do texto. Então, esse caminho que o Carlos falou, de chegar no autor do texto, é um caminho hipotético mesmo. É uma proposta, e a gente fala lá, temos que tentar nos colocar no lugar do autor do texto. Quando esse texto falou, esse texto foi produzido numa data, falou uma determinada coisa, tinha um público-alvo X, etc. Só que você, ao chegar no mais próximo possível do que o autor falou, você está com possibilidades de que o autor tenha falado aquilo, isso, etc. E a gente fala, quando tem até isso lá no caderno de texto da primeira disciplina, né? O exercício correto da exegese nos leva à humildade com o texto bíblico. Porque, por mais que a gente chegue perto dele, a gente sabe que chegou perto das possibilidades daquilo que o autor poderia estar tentando falar. Esse pisar em ovos é muito saudável, né? É isso aí. Exatamente, porque o método histórico-crítico ele tinha um problema muito sério,
que era o de dissecar o texto todo. Ele achava categoricamente que tinha chegado na mente do autor, e aí ele fechava o sentido do texto. Então, ele acabou ficando tão dogmático quanto o método que interpreta a Bíblia ao pé da letra. E a gente tem casos, eu tenho um caso específico de um colega, que vocês já me viram mencionar, não vou citar o nome aqui, mas de um colega de mestrado, que hoje ele tem um canal no YouTube chamado A Tenda do Necromante, que a pessoa virou um positivista bíblico. Porque o que aconteceu? Ele perdeu totalmente a capacidade mística de se encontrar com o texto. Ele começou a confiar exageradamente nessa possibilidade do método histórico-crítico chegar lá no autor do texto, e ele fala categoricamente assim, afirmando que não, o autor quis dizer isso. Jamais, a gente não tem como dizer que é isso. Exatamente. E sabe o que aconteceu? Eu vi, como eu conheço essa pessoa há muito tempo, dei aula em 3 seminários junto com ela, em um determinado momento, foi meu coordenador de teologia e etc. Eu vejo essa pessoa definhar espiritualmente e se tornar quase que um ateísta bíblico. O cara consegue caminhar desse jeito, porque você, sem a mística, você faz uma leitura bíblica tão esterilizada, estéril. A gente não fala de esterilização, né? A gente não está fazendo asepsia. É estéril mesmo, ela não é fecunda. E todos os alunos que eu conheço, eu já tive que fazer muito conserto desse caminho. O aluno estudava com esse professor nesse caminho, chegava quase que descrente na minha disciplina, eu tinha que reconstruir o caminho dele com ele todo de novo. A metodologia de exegese que a gente ensina é que eu construí tentando trabalhar todo esse processo de desconstrução, porque você pode desconstruir o que está errado na sua formação, mas você tem que deixar uma base. Quando você desconstrói o negócio, que nem as torres gêmeas foram destruídas, que tiveram que arrancar até as fundações, lá deixar aquele buracão lá em Nova York, você tem que construir outra coisa em cima. Mas se você deixa os fundamentos, você pode fazer a reforma do que já tem ali. Entende? Mas se você destrói tudo com bomba, ao ponto de só ficar escombro, aí, velho, só aproveita, limpa o terreno e constrói outra coisa. E, às vezes, a construção dessa outra coisa não é uma coisa muito saudável. Esse que é o problema. Porque eu tenho visto várias pessoas que passam por esse tipo de educação e saem dali arrotando muita coisa sobre a Bíblia, mas só desconstrução. E aí eu fico vendo, cadê a experiência espiritual com o texto? O cara não consegue mais ter. E esse é um cuidado que a gente tem aqui com os nossos alunos muito carinhosos. Sim. Vocês já me viram falar isso muitas vezes. A gente não pode perder a perspectiva tridimensional de leitura da Bíblia. Temos que ler a Bíblia para nos edificarmos. A Bíblia ela é nutrição para a nossa alma, para o nosso espírito. A gente tem que ler a Bíblia e se nutrir das promessas que estão ali, da esperança que ela nos dá, etc. Precisamos ler a Bíblia de maneira ética. Ou seja, se a ética que está proposta na Bíblia está ali, para nós que somos cristãos, ela vai regular o modo como nós vamos nos relacionar com as pessoas em comunidade. Na nossa comunidade de fé e na comunidade para fora. E aí eu digo, o jeito exegético de ler a Bíblia é um jeito que nos prepara para o diálogo com o conhecimento mais erudito lá fora. E eu canso de dizer para vocês a quantidade de vezes que eu já usei exegese numa aula de física com o professor ateu. O professor ateu me pediu um trabalho exegético e a gente ficou discutindo lá sobre geocentrismo e heliocentrismo a partir de textos bíblicos, ele falando de Galileu e de Copérnico, e eu falando de como que a Bíblia mostra a visão dela sobre se era heliocêntrica ou se era geocêntrica. Não era geocêntrica de forma nenhuma. E aí a gente chegou num nervo bem interessante lá, que os meus colegas estavam dizendo que o Papa, quando condenou o Galileu, condenou porque o Galileu, o Papa acreditava no geocentrismo, que a Bíblia pregava o geocentrismo. Eu falei assim, negativo, a Bíblia nunca pregou geocentrismo. Se você for ver a cosmovisão bíblica que está lá, ela está muito mais próxima de um heliocentrismo do que do geocentrismo. Porque Deus é comparado ao sol da justiça e etc. e tal, e tudo gira em torno desse sol. E aí foi um negócio tão bacana que gerou um artigo acadêmico que está publicado lá na UFRJ sobre isso. Mas o que me possibilitou ter esse nível de diálogo com esse professor que era físico e era ateu? E trouxe o problema para a gente discutir numa aula de teoria do conhecimento, totalmente epistemológica a aula.
foi a base exegética. Uhum. Entende? Então, a exegese, ela me nutre para o diálogo sobre Bíblia e sobre as coisas da vida, para o diálogo da experiência da vida, entende? Nos níveis mais ousados ou mais aprofundados do conhecimento. Então, a exegese é uma instrumentação. Ela nem é fim em si mesma. Ela é uma instrumentação que tem que nos conduzir para algum lugar. Se vai nos conduzir para uma experiência mística maior com o texto bíblico na leitura devocional, já deu conta de fazer um bom serviço. Se vai nos conduzir para nós repensarmos, fazermos essa crítica que o André está falando aí, da teologia, com a própria teologia da Bíblia, né? Ou seja, a gente vai ao texto bíblico e com esse próprio texto, com a experiência mística que a gente tem com ele, a gente questiona até mesmo a própria teologia que nos está sendo ensinada, também é um caminho válido. E se vai preparar a gente para, a partir da exegese, fundamentar movimentos, né, de direitos humanos, de afirmativos, de inclusão, de cuidado com as minorias, etc. Então, também está valendo. O que o exegeta não pode perder é essa capacidade de ler a Bíblia nas 3 dimensões. Porque no dia que ele perde isso, ele perdeu a Bíblia em si. Perdeu a Bíblia toda. Porque aí ele não consegue mais ter proximidade, não consegue mais ter intimidade com esse texto. E são esses... E outra coisa, né, Lilian, assim, até tem a ver com a sua área totalmente, com a área de vocês, né? Mas a Bíblia em si, né, não são textos para a gente ler iguais a gente, da mesma forma que a gente lê um artigo científico. Sim. A gente está falando de quantos poemas existem na Bíblia, quantas narrativas, histórias, né? Então, uma ciência exegética bem aplicada vai nos levar necessariamente para uma amplitude hermenêutica. Né? Com certeza. Bom, gente, eu acho que tá bom, né? Faltam 2 minutinhos aqui para as 10. A gente está aqui, ó. O pessoal que botou a localização Joab, está falando do Mato Grosso do Sul, Lourival de Londrina. Quem mais? Aqui. O Josivaldo de Maceió. Eu sei que o Clóvis também está de Maceió. Carlos Henrique Duque de Caxias, Valério de Guarulhos, Roberto Duque de Caxias, Esther também Duque de Caxias, o Eusébio de Recife, Rosa de Manaus, Moisés de Juiz de Fora, Daiane de Caruaru, legal. Quem mais? Acho que estão aqui, né? As pessoas que responderam. Eu gosto muito dessa reunião que a gente faz aqui, porque a gente pega o Brasil todo numa sessãozinha como essa, e é muito joia. Legal. André, muitíssimo obrigado pela sua participação, te agradeço demais. Foi muito, assim, superou muito as minhas expectativas, no sentido de que foi muito além, né, do que eu estava imaginando que a gente iria, e foi muito além num bom sentido, assim, foi muito bom, obrigado mesmo, e vamos marcar outras vezes. Deixa eu já aproveitar para anunciar, no dia 31 de março, que é também uma sexta-feira, nós vamos ter o próximo ciclo de exegéticos com o Frei Jacir, e ele vai falar da importância dos deuterocanônicos para a exegese bíblica, porque evangélicos, né, tem aquele... A gente já falou aqui em algum momento sobre os extracanônicos com Marcelo Carneiro, né, que ele foi falar de literatura apócrifa. Mas nós não tivemos um lugar onde a gente fundisse esse conhecimento sobre o deuterocanônico, que é o livro que está no cânon da Bíblia hebraica, desculpa, no cânon da Bíblia católica, mas não está na Bíblia protestante, que foram cortados lá na Reforma. Né? E muitos evangélicos são ensinados a não lerem esses textos porque acham que, né, ai, meu Deus do céu, é pecado, não sei o quê. E tem, inclusive na teologia dogmática, né, a gente aprendeu um monte de besteira sobre esses livros aí. Né? Então, o Frei Jaci vai vir, né, e vai falar da importância da leitura de Judite, Macabeus, Eclesiásticos, Sabedoria, e é muito legal, principalmente para a área de história de Israel. Ele queria falar sobre Apócrifo. Não, Apócrifo você vai falar outro momento e outro dia. Agora eu preciso que você fale do deuterocanônico. E aí a gente vai, em algum momento também, já está pré-convidado, só tem que acertar a agenda com Edson Nunes para ele falar de análise narrativa. E a gente vai começar a misturar um pouco aí o pessoal também que traz, porque os 2 anos de ciclo de exegético a gente só trouxe gente da Bíblia, né? Agora a gente está trazendo outras pessoas que não são exatamente da Bíblia, mas que têm muitas contribuições importantes para trazer. Então, obrigada a todos, boa noite. André, obrigado. E a gente Obrigado a você. vai continuar se falando e tomar o todo do nosso café. Tchau, Gente. boa noite. Tchau. Até logo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.